TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quinta-feira, 15 de outubro de 2020. Hoje, para quem não sabe, eu não lembro, é dia dos mestres, né? Eu vou entrevistar um mestre daqui a pouco, está aqui comigo, Dr. Silvano Santiago. Advogado, militante, desde 88, coincidência ou não, o ano em que a nova Constituição Federal foi promulgada, né? No dia 5 de outubro de 88, então o Dr. Silvano acabava de conquistar a sua carteira da OAB, tá? E começava a advogar. Então, de lá para cá, são 32 anos, se não me falha a memória. Fiz bem a conta aí, doutor? 32 anos de atuação. Ele já atua em várias áreas, inclusive na eleitoral, ainda atua, mas há alguns anos ele e a banca dele têm se dedicado mais à área criminal. Isso mesmo. A área criminal que tem encontrado muitas dificuldades, porque quem é advogado sabe mais ou menos o que eu vou falar agora. Montaram uma barreira jurídica nas várias criminais aqui no Acre e também na Câmara Criminal. Ou seja, fecharam a questão, ninguém concede habeas corpus e nem liminar a ninguém. A advogado quiser soltar o seu paciente mesmo, porque está precisando de um remédio jurídico, né? Tem que apelar para outra instância, para o STJ. Mesmo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, principalmente agora, em tempo de Covid-19, que há uma recomendação para que os presos que se enquadrem naquele do grupo de risco e também que tenham acusados de praticar crime de menor potencial ofensivo, sejam postos em liberdade, a prisão domiciliar, cabendo o juiz ou não determinar que ele use ou não a tornozeleira eletrônica. Só que aqui no Acre ninguém concede nada, repito, fica muito difícil. Nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos falar também sobre as mudanças na legislação eleitoral, vamos falar também sobre essa polêmica envolvendo a soltura de um membro do PCC, um traficante de primeira linha, né, que foi posto em liberdade no sábado, olha só, no sábado, e sabendo que na sequência teríamos um feriadão, e quem mandou soltar foi um ministro do STF, Dr. Marco Aurélio, isso mesmo. E sobre outros assuntos também, mudanças no Código Penal, também, pacote anticrime, tudo isso e muito mais, a partir de agora, com o Dr. Silvano Santiago. São 11 horas e 16 minutos, 11 e 18, digo. Lembrando que nós temos o apoio do Ara Super, do Aramix e também da clínica do laboratório Dr. Lúcio Brasil. Dr. Silvano Santiago, é sempre um prazer recebê-lo aqui, mesmo tardiamente. Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado, é sempre uma satisfação, por que não dizer uma honra, poder dividir um pouquinho do nosso tempo com o nosso público, com o acreano, que merece essas explicações que devam ser difundidas, né? Porque o saber, a cultura, a informação é também uma garantia prevista na Constituição Federal. Muito bem. Doutor, afinal de contas, algumas mudanças na legislação eleitoral, sobretudo a que acaba definitivamente com as coligações proporcionais. Coligação agora só podem acontecer lá em cima. Certo. Né? Por exemplo, no caso agora, a eleição para vereador, cada partido teve que montar sua própria chapa a duras penas. Teve partido aí, como o PCdoB, por exemplo, outros partidos que não conseguiram sequer número suficiente para que representasse as 17 vagas na Câmara. Eu citei o PCdoB como exemplo porque foi o último a fazer a coligação, que houve um problema. Eles estavam numa coligação da prefeita e depois tiveram que ir para outra coligação do PT. Certo. Mas outros partidos também tiveram muitas dificuldades. E olha que eu estou falando de um partido que, historicamente, foi muito organizado. Tradicional, muito organizado. E encontrou dificuldade, né? E aí? Imagine os partidos tidos como pequenos. Em verdade, você sabe que a democracia custa muito caro. Nós temos um país com aproximadamente 215 milhões
de habitantes, 149 milhões de eleitores estão previstos para votar nessas eleições. Particularmente no estado do Acre, nós já rompemos a barreira dos 500 mil eleitores e nós temos um número de partidos políticos na casa dos 40 ou mais. Então, evidentemente que democracias muito mais consolidadas, como é o caso da democracia americana, a gente tem lá uma polarização entre dois grandes partidos. Nós aqui precisamos nos arregimentar, cuidar para que haja essa difusão da democracia e que possa haver a representação dos mais variados pensamentos, né? E de modo que também as minorias precisam ter essa representação. Então, por óbvio que há a mudança na legislação eleitoral, de modo a permitir que haja apenas coligação para as majoritárias, acabou que vai fazer uma verdadeira seleção, né? Na medida em que também os partidos que têm menos representatividades vão acabar cedendo espaço, e eu acredito que no fundo o pensamento é esse, fazer com que haja uma diminuição e lá no fundo, nessa cota, nessa distribuição de valores que existe, né, o fundo partidário eleitoral, isso possa acabar polarizando. Entendi. Essa... O senhor me incentivou a fazer uma outra pergunta que não estava aqui no meu script. Tudo bem, em nome de uma democracia, em nome da consolidação da nossa democracia, isso é importante, o poder econômico acaba interferindo diretamente, né, doutor? Porque, por exemplo, os partidos pequenos obedecem à proporcionalidade lá no Congresso, eles não recebem do fundo partidário, estou falando de fundo partidário, e não do fundo eleitoral. Eles não recebem o mesmo valor. Certo. É um desequilíbrio. E aí? É um desequilíbrio, mas essa é uma... Aqui teve partido que recebeu, nessa semana, 4,9 milhões. Certo. Mas teve partido que recebeu 230 mil. Olha a diferença. É uma diferença que repercute e reflete na urna. Naturalmente, né? Naturalmente, vai repercutir na urna. E é onde a gente começa a ser instigado também de será que nós efetivamente temos uma democracia? Será que essa divisão ela é equitativa? Ela busca fazer justiça? Não é? Então, há quem pense que só existe um partido, que é o capital. Exatamente o valor do dinheiro. É isso que coloca partidos como o PCdoB numa situação dessa natureza. Até ontem, eu diria, entre aspas, o PCdoB era um partido forte, viril, né? Sim. Um partido que estava sempre dentro do poder, do jogo do poder. E hoje, essa dificuldade tremenda de fazer uma composição de uma chapa, né? E, de fato, isso repercute lá nessa repartição, porque em que pese, se nós tivéssemos uma sociedade um pouco mais sadia, e eu me refiro especificamente às políticas públicas, elas estivessem chegando nos seus destinatários, né? Nós teríamos a condição de ter uma garantia, pelo menos, de que nós teríamos candidatos mais preparados, que nós não temos. A verdade é essa, há uma carência muito grande. Quando vai-se na urna, tem pessoas que colhem o santinho no meio da urna, da rua, para poder votar, não vai com o seu voto ainda consolidado. O que é lamentável, né? O que é de todo lamentável, porque se nós tivéssemos uma campanha eleitoral que pudesse fazer com que a gente visse esses candidatos, hoje a gente vê, se não for as redes sociais, né? Nós, lamentavelmente, não temos como fazer uma aferição e dizer que vou votar pela qualidade. Muitos votam por essa questão da atrelação. Ainda, que eu gostaria muito, era que, se pudesse, na minha modesta opinião, era que tivéssemos como realmente ter uma igualdade, uma concorrência igual. E isso não acontece. Na semana passada, eu conversando com o presidente do Cidadania, o antigo PPS, ele estará com a gente na semana que vem, ele está um pouco gripado, ele preferiu não vir. O Rômulo, ele falou que cada candidato do Cidadania aqui em Rio Branco vai receber 10 mil reais. É o valor. O que fazer com 10 mil reais, doutor? O senhor já foi? O senhor já teve, direto ou indiretamente, fazendo política? Ele vai alugar um carro ou dois, não vai ter dinheiro nem para comprar gasolina. E aí? Em verdade... Santinho vai ter que pegar a doação de alguém. Em verdade, aí a gente começa a entrar nesse
terreno em que, de quem será o mandato que vai ser disputado. Que na medida em que o candidato, que para ele ter alguma chance de eleição, ele vai começar a fazer esses conchavos, Sim. esses atrelamentos, a gente entra num terreno que seria o terreno... Tem que buscar um patrocinador. E aí nesse momento a gente verifica que... Começa aí a corrupção. A legislação disse, não, vamos fazer o seguinte, quanto é que você declarou de imposto de renda o ano passado? Você só pode doar O que você declarou. 10% daquilo lá que você declarou. E aí, né? A gente sabe E nós temos um disparate aqui, doutor. Os candidatos a prefeito em Cruzeiro do Sul, segundo maior colégio eleitoral do Acre, o orçamento deles é bem maior que o orçamento dos candidatos aqui em Rio Branco. Há algo estranho, ou não? Isso é um papel muito delicado, né, da justiça eleitoral. A justiça eleitoral, os seus magistrados, eles são cedidos das outras justiças, federal, estadual, composição da OAB também, não é? Então, é uma justiça fracionada, eu diria assim. Mas nós ressentimos a ausência desse poder judiciário muito mais contundente nesse momento. Contundente que eu digo é na aferição dessas campanhas. Sim. Ainda bem, né? Há uma esperança aí. E precisávamos que até que fosse melhor, até para poder garantir essa igualdade. Sim, né? Nós temos um jovem magistrado que dirige a eleição. Garantir o exercício da democracia. Esse exercício que a gente precisa saber, porque há muitos que colocam no coração essa esperança de um dia representar a sua comunidade. Querem fazer isso. E a gente sabe que tem pessoas que realmente têm esse tino, têm essa vocação para isso. Mas tem alguns que vão de má fé, que usam como um trampolim, que buscam somente o seu enriquecimento pessoal, que não olham para o fundo da questão, que é a gente precisar das ruas bem pavimentadas, que a gente precisar das escolas fazendo esse papel com bastante sobriedade, porque é através da educação que a gente consegue depurar muitas situações e chegar a um outro patamar, né? Precisamos estar no outro patamar. Sim, outro patamar. Lembrei agora do Bruno Henrique. Gente, só para vocês terem uma noção do que a gente está falando aqui, sem citar nomes para ninguém dizer assim, bom, estão querendo nos prejudicar. Teve candidato majoritário aqui no Acre, que ganhou a eleição, declarou um pouco mais de R$200 mil de gasto na campanha. Se a Justiça Eleitoral fosse mais atenta, os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, a Polícia Federal, esse cara sequer teria direito ao diploma. Porque teve caixa 2, 3 e 4 por aí, não só caixa 2, teve tudo que você possa imaginar de ilegal. É impossível, é humanamente impossível. Em eleição você sabe que tudo é caro, né? A gráfica é mais caro, o posto de gasolina às vezes vende mais caro, tudo é mais caro. Até era importante que cada um que se colocasse como candidato, ele buscasse seguir a legislação. Primeiramente, está de conformidade com a regulamentação do pleito, porque é como, às vezes, a gente se sente como se fosse uma mesa, onde as pessoas estão jogando baralho e alguém está com mais na manga. É assim, um jogo de cartas marcadas. E esse jogo de cartas marcadas deixa de fora do pleito muitas pessoas que poderiam colaborar realmente, poderiam legislar de forma mais objetiva. Nós temos um cabedal de um ordenamento jurídico, por exemplo, temos mais de 1.500 condutas delituosas previstas. Para quê? Se nós não temos efetivamente, no fundo... No cumprimento de praticamente nada. Nada, exato. Doutor, no dia 29 desse mês, os 7 candidatos a prefeito aqui, eles assinaram um termo com a Justiça Eleitoral, Polícia Federal, Ministério Público, lá mesmo na sede da PF, com uma responsabilidade no sentido de coibir, de evitar, de combater as fake news, as notícias falsas, ou as falsas notícias. Ok? Ontem, na sede da OAB, a entidade aqui que o senhor representa, eles assinaram um outro termo, esse talvez ainda mais abrangente, se comprometendo com as eleições limpas, e mais ainda, acessibilidade das informações. Agora, durante a campanha e depois.
E assinaram também um outro termo, se comprometendo a estabelecer políticas públicas voltadas às mulheres. Qual a sua opinião sobre isso? Acha que a gente pode começar a sonhar com um novo amanhecer, um novo dia? Hoje nós estamos vivendo 2020, que na década de 70, imaginaríamos que hoje já os carros já não mais andassem nas estradas normalmente, já voassem. Imaginaríamos que nessa época de um avanço da tecnologia, nós poderíamos estar em outro mundo. Outro mundo, eu diria, principalmente no que diz respeito ao aspecto ético. Entendi. E o aspecto ético ainda passa muito longe. Você vê, não por acaso, eu diria, tem algum fundo de justiça nesse momento em que se abstrai essas coligações. Porque o que significa você ter 40 partidos políticos e você trabalha para a eleição de alguém na hora da composição do governo, esse alguém está fora. Ou então você chama apenas um ou outro e o resto está fora. Normalmente isso acontece. Normalmente isso acontece. Então, assim, se efetivamente alguém foi lá e assinou um documento, e o povo fala, né? E o povo aumenta, mas não inventa. Mas quando eu assinei, o papel aceita tudo, assinei um compromisso para jogar limpo. Mas vamos jogar limpo nas eleições. Vou estar de acordo com, primeiramente, preciso estar de acordo com a vontade popular, porque quem manda é o povo, não a democracia. Claro. Mas no fundo, a gente percebe que não é assim. Fica mais para principalmente numa democracia representativa. Exato. Efetivamente, eu tenho eleições, mas será que dentro dos partidos nós temos essas eleições? Dentro dos partidos nós temos essa democracia? Eu vejo que não, porque existem pessoas que dominam partidos a vida toda. Eles próprios fazem essas coligações, eles próprios. Sim. A gente observa aí que aqui é a terra de Muro Baixo, acontece muito isso. Então, há países na Europa, por exemplo, que a nível federal, eles têm cargos em comissão, muito pouco. A Holanda, 17 cargos em comissão. Aqui, um município como Rio Branco deve ter mais de 5.000 cargos em comissão. Eu estou jogando limpo? Como que eu estou jogando limpo? O indivíduo faz um concurso para exercer uma função pública, ele sequer é consultado, é desprezado na composição do governo. Isso é um interesse público ou é um interesse particular? Sinceramente, não vejo como um interesse público, né? A minha opinião é que a mulher deve participar, sim, mais da política, com certeza, deve. Mas ela deve também demonstrar essa vontade de querer contribuir com a evolução. Então, hoje, o que é mais sentido, que eu vejo o mais sentido, é a falta da educação. A educação que recuperou a Coreia do Sul, que recuperou o Japão. A China, que coloca em evidência tantas pessoas mundo afora. E nós aqui temos que rezar pela essa cartilha do mérito, não pela cartilha do QI, do que indica. Verdade. Doutor, afinal de contas, na sua opinião, o ideal seria quantos partidos? O senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? Beleza. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos, agora um pouquinho mais, né, por causa das inserções eleitorais, para continuar a conversa com o doutor Silvano Santiago. Até já.